Então a luz de Hashem agora vai se ocultando mais. E isso permite a criação de seres que usam o eu. Eu sou separado de Deus. Eu sou uma entidade própria. E aí temos um Olam de seres humanos. Estamos falando do Olam Asiá, ou o mundo da ação. Chegamos no Olam Asiá, ou o Olam da ação, onde nós vivemos. Ele é o último filtro que passou pelos outros mundos anteriores. Esse Olam, ele é dividido por duas partes, uma parte espiritual e uma parte física, que não existia nos outros mundos. A parte física seria a parte mais inferior do Olam da ação. A luz divina, ela foi tão filtrada que agora ela permite a criação do ser humano. E esse ser humano foi criado para trabalhar nesse mundo, que foi criado por Deus. E fomos colocados aqui dotados de livre-arbítrio e dotados da capacidade de romper as cascas que nos separam da essência verdadeira da santidade e de perceber Deus no mundo. O trabalho do ser humano é então um trabalho único no universo da criação divina. O ser humano, ele foi dotado da capacidade, através do seu livre-arbítrio, de conseguir descobrir Deus no mundo, onde a luz dele já agora está muito fraca. Se ela fosse muito forte, como ela é no Olam da formação, por exemplo, nós já não teríamos o livre-arbítrio, pois a presença de Hashem é notável. Não existem dúvidas de fé naquele mundo. Nesse mundo, temos a missão maior de descobrir Deus e assim a oportunidade de nos elevar. Eu comecei hoje pelo resumo e agora nós vamos destrinchar um pouco mais o tema. E eu começo com esse dizer: quanto mais baixo o Olam, mais ele está permeado pelo sentimento do eu. E, consequentemente, mais ele está sujeito ao obscurantismo da essência divina. Ou seja, nós acabamos de ver que a criação de um Olam inferior à luz infinita, ele vai diminuindo ali a sua intensidade. Esse é o processo de poder se criar seres independentes de Deus. Então, o Olam da ação, ele seria o mais baixo em santidade. Nós temos aqui agora a criação de algo novo, que é o mundo físico que eu falei, que seria o comum, né? Assim nós temos um filtro diferente dos outros mundos. Aqui temos agora o materialismo. A Klipa Noga aqui ela já é bem consistente, ou seja, é uma mudança essencial ali que existe na criação desse mundo. Ao descer no sistema dos Olamot, a materialidade tornou-se ainda maior, ou seja, os seres mais baixos sentem sua existência independente em relação aos Olamot de níveis superiores. Estes seres estão mais conscientes de serem seres individuais separados, e isso está relacionado com a materialidade. Então, quando nós vemos um objeto aí, por exemplo, a gente pode dizer que não tem mais nada de divino ali, porque é puramente matéria. É claro que tudo foi criado por Deus e devido à sua permissão, mas nesse mundo, Deus se oculta. E isso é que permite a criação de nós, seres humanos, por exemplo. A diferença entre o Olam da formação e o da ação é a distância. Explicando. O Olam da criação é relacionado ao pensamento. O Olam da formação é relacionado à fala. E há uma relação entre os dois, pois o que uma pessoa pensa, ela fala. Porém, o Olam da ação é relacionado à ação, que está mais distante do pensamento e da fala. Para ilustrar então esse conceito, a gente pode citar um exemplo. Você pode pensar, por exemplo, que você é um empresário bem-sucedido, se imaginar, né? Podemos até falar a respeito, embora muitas pessoas aí tenham dificuldade em falar, né? Agora, fazer ações que te levem a chegar naquele pensamento é mais difícil. Existe aí uma distância, né? Compreende? Então, as ações, elas têm que ter correspondência com os nossos pensamentos. Por isso que nós temos que controlar os nossos pensamentos e ainda mais a nossa fala. E hoje, o que mais a gente vê é gente falando demais e fazendo nada.
No que diz respeito ao Olam da ação, além de um mundo físico, ele também contém um mundo espiritual de fato, um número bastante grande de mundos espirituais. O Olam da ação material é a parte inferior do Olam da ação, e é esse mundo material que conhecemos. Esse mundo é o inferior, está cheio de Klipot e Sitra Achra, que são contrários a Hashem. Então o Olam da ação, ele não é singular, né? Eu já falei isso, ele é dividido em duas partes, material e espiritual. Quando a gente está muito preocupado com a parte material, é porque nós estamos nos preocupando com a parte mais inferior daquele mundo. E o contrário, quando a gente, por exemplo, lê a Bíblia, lê a Torá, se ocupa de algum preceito divino, é porque a gente está se ocupando com a parte espiritual desse mundo. Então, para ficar claro aqui só, Sitra Achra seria o outro lado da santidade, tá? E Klipot seriam cascas, que é um conceito aí de Kabbalah. A casca nesse mundo é a parte material que encobre a presença de Hashem. No entanto, a casca, ela foi criada por Deus. A criação do mal, ela não é externa a Deus, mas Deus não está sujeito a ele. Eu falei sobre essas questões lá no vídeo Quem é Deus. Quem quiser, vê lá no meu canal e assista para você poder entender melhor. Mas esse é o objetivo dele, criar esse mundo cheio de cascas para que tenhamos o livre arbítrio de nos aproximarmos ou não de Deus. Você quer encontrar a sua verdadeira essência ou só ficar na casca? Já se perguntou isso? O ser humano é o ser vivo principal desse Olam. E ele está subordinado às leis físicas, químicas e biológicas da natureza, enquanto que do ponto de vista da sua consciência, o homem pertence ao mundo espiritual, que é o mundo das ideias. Portanto, todo aspecto da existência humana é composto de matéria e espírito. O ser humano, ele é uma criação única no universo, né? Então, ele tem matéria e espírito. Veja o anjo, por exemplo. Ele é todo espiritual, né? E o seu livre-arbítrio, ele tende ao zero. Tanto que algumas pessoas defendem que o anjo não tem livre-arbítrio, né? Então, o ser humano é diferente de um anjo. Isso não tem dúvida, né? O Midrash, ele ensina o seguinte: desejou Hashem que da mesma forma que ele reside nos mundos superiores, que ele resida também nos mundos inferiores. O objetivo final é esse mundo, pois assim decretou a vontade de Deus, que ele tenha satisfação quando o Yetzer Hará, ou seja, o mau instinto, é subjugado e a escuridão é vencida pela luz, até que a luz de Hashem ilumine completamente a escuridão e o outro lado em todo o mundo. Como eu já falei, que à medida aí que vai se criando os mundos, a luz ela vai se diferenciando. A luz infinita ela vai sendo cada vez mais filtrada. E aqui no Olam da ação, o filtro ele já é tão grande que aqui a gente pode dizer que esse mundo é escuro. Nós vivemos num mundo de escuridão. Nós não percebemos aqui a luz de Hashem, a ponto de alguns seres humanos negar a existência de Deus. Deus me livre. Mas sim, e o contrário, quando o nosso mau instinto ele é controlado, aí a gente consegue visualizar a luz de Hashem, né? A matéria, ela oculta a presença de Hashem, portanto, esse é um mundo de escuridão, como eu falei. Apesar de enorme escuridão e a ausência de luz divina nesse mundo, e somando as Klipot, que são cascas, que confundem e atrapalham os seres humanos ao trabalho divino, ainda assim, eles podem vencer a escuridão e trabalhar para Hashem. As coisas materiais, elas nos atrapalham nesse mundo, né? Nós acabamos nos confundindo. Tipo, eu preciso ter um super emprego, eu preciso vestir a melhor roupa, eu preciso ter aquele celular, eu preciso ganhar muito dinheiro. Esses são alguns exemplos aí, né? Porém, quando a gente enxerga isso como nosso objetivo nesse mundo, a gente acaba esquecendo o mundo espiritual. Ou seja, a gente se concentra na casca e esquece da essência. Mas isso não significa que eu não possa ter ali uma casa boa,
que eu não possa ter um bom emprego, que eu não possa ter dinheiro na conta, um bom celular, mas que apesar disso, eu não permito que isso oculte a luz de Hashem na minha vida. Eu não permito o físico tomar conta do mundo espiritual. A luz, ela deve subjugar a escuridão. E Deus, ele está oculto nesse mundo de propósito. Quando nós entregamos os nossos pensamentos, os nossos atos, aqueles que Deus quer que a gente faça, nós criamos uma nova realidade. E que ela se eleva desse Olam, trazendo influência, ou melhor, levando influência para o Olam da formação, causando aí um novo movimento nos Olamot. E assim nós revelamos o objetivo desse Olam. Por isso Deus está oculto. E essa é a nossa missão, de revelá-lo. Entendeu agora o movimento? Nós criamos agora um movimento que vai desse mundo inferior para os mundos superiores. Deus, através da Oren Sof, ele foi se ocultando para ir se revelando até chegar nesse mundo. E através de nós, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos estudos da Torá, dos preceitos que nós seguimos, nós permitimos revelar Deus nesse movimento contrário. Esse movimento, ele acontece o tempo todo, tanto de cima para baixo, como de baixo para cima. É como aquela pedra que a gente lança num lago e vai criando ondas que vão e voltam. É aquele movimento que ele vai reverberando, percebe? E essa é a nossa missão, elevar o nosso ser através da nossa parte material. Porque a gente precisa das coisas materiais, mas a gente não pode ser controlado por elas. E assim nós vamos tirando aquelas cascas e revelando a nossa essência. E aí eu deixo aqui uma reflexão para você. O objetivo de Deus era chegar até esse Olam, porque se não fosse, ele não teria parado nele. Ele teria parado no Olam da formação. Não? Pensem nisso. No próximo módulo, nós começaremos a falar sobre a Sefirot. Aguardem.